E vocês devem estar se perguntando assim, e se Adão e Eva tivessem aceitado o plano A? Como seria? Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, é o capítulo chamado Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. A gente percebe aqui uma sutileza. Porque mansuetude é o que você exterioriza, o que você irradia. A mansuetude é a paz que sai de você. Pacífico é a paz que você cultiva dentro. Se eu não pacifiquei minha intimidade, não tem como eu externar mansuetude. Porque nós projetamos nas pessoas, nas situações, a guerra que está dentro de nós. O primeiro projeto é um projeto de pacificação, que se dá em 3 níveis. Como o espírito imortal alcança paz? Primeiro, sem reconciliar com Deus. O primeiro relacionamento que precisa ser resgatado, a primeira reconciliação, porque conciliar não dá ideia da paz. A paz foi alcançada. Conciliar. A primeira conciliação é com Deus. É sair do projeto independência ou morte para o projeto autonomia e vida. Reconcilie. Uma vez feito isso, eu agora tenho uma busca. Eu agora estou entregue a uma condução superior. Então agora eu preciso conciliar dentro de mim. Por que dentro? Porque dentro de nós estão todas as personalidades que nós animamos ao longo de dezenas e dezenas, incontáveis reencarnações. Elas são personalidades. São hábitos que nós tivemos, épocas em que nós vivemos, mas que ficaram gravadas. E essas personalidades, essas experiências, elas se repelem mutuamente. Elas se chocam. Há um conflito. Isso significa que num plano profundo interior, nós somos estilhaçados. Você não é íntegro, inteiro. Não é uma túnica sem costura. São estilhaços, pedaços. Então, alguns de nós viveram experiências que animaram personalidades. É que assim, todo mundo, quando examina a encarnação, todo mundo foi rei, rainha. Não sei, precisaria de vários planetas, né? Haja rei e rainha. Mas o certo é que todos nós tivemos experiências com poder, com uma riqueza, com o humano. São as experiências arquetípicas. E nessas experiências, nós construímos hábitos. E essas personalidades estão aqui dentro de nós, estão gritando, é uma multidão desencontrada. Então, nós estamos estilhaçados. Então, o primeiro projeto da pacificação é um projeto de agregar. Primeiro, perdoarmos, aceitarmos e depois educar.
É impossível educar se nós não aceitamos a imperfeição. O mestre, o professor, ele só educa porque ele aceita, ele compreende a imperfeição do aluno. Então ele vai aos poucos, conduzindo amorosamente, e vai aperfeiçoando, 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 aperfeiçoando. Sabe que demanda tempo, principalmente tempo. Então essa pacificação interior precisa ocorrer. Agora, é claro que isso não é primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Não, é tudo concomitante. Quanto mais eu me concilio, eu pacifico a minha relação com Deus, mais eu me pacifico interiormente e mais eu me pacifico nas relações. Eu vou entendendo que o outro é igual a mim. Ele não é nada diferente de mim. Por que eu vou exigir do outro coerência se eu já sou incoerente por natureza? Eu sou fruto da incoerência. O processo educativo agora é unificar, pacificar interiormente. E aí eu consigo pacificar as relações. A partir do quê? Da mansuetude. Então, só para falar o título do capítulo. Né? Mas nesse capítulo, olha que interessante. Tem as instruções dos Espíritos. Primeiro item, que é o item 6. Os Espíritos vão nos ensinar sobre a afabilidade e a doçura. Afabilidade, benevolência, bondade e a doçura. Que interessante. Então, eles começam, olha que bonito isso. Eles começam da nossa relação com o outro. Então, eu dei o exemplo aqui começando de Deus. 1, comigo mesmo. 2, com o outro. 3. Eles estão começando com o outro. 3. Como é que eu lido com o outro? Buscando, é muito difícil isso. Ser afável e doce. Doçura e afabilidade. Eles vão explicar o que é doçura e afabilidade. O problema é que nós somos espíritos que já estamos há milênios no projeto da serpente. Então a gente acha que o mal só pode ser extirpado com violência. Então a gente acredita que só pode corrigir o erro gritando, batendo, agredindo e violentando. Porque nós já não acreditamos no poder da doçura. É tanto que não tem herói dialogador, só tem herói da pancadaria. Todo herói é um super-homem. Poder para poder. Descer o braço. A gente acredita nisso. Só pode construir algo bem, só pode corrigir um erro no soco. Pancada. Nós perdemos a confiança no poder da doçura e da afabilidade. É uma reflexão. E a instrução dos Espíritos é toda nesse sentido. Toda nesse sentido. Depois eles passam o item 7. Qual que é o item 7? A paciência. Aí eu já estou vindo para dentro. A paciência é uma pacificação interior. Tem a ver com os meus sentimentos, com as minhas expectativas, com os meus desejos, com os meus planos, com aquilo que eu gostaria que fosse, que não é, com aquilo que eu gostaria que se concretizasse e ainda não se concretizou, que está a caminho. E a paciência é aquela pacificação interior para aguardar a colheita, aguardar a sementeira, o desabrochar, a frutificação e a colheita. E depois, a passagem, que tem tudo a ver, que é a chave, eu chamo de
chave de leitura. Quer entender o capítulo 3 aqui, o diálogo de Eva com a serpente e Adão? Está aqui. Item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Qual é o título do item 8? Obediência e resignação. Agora, eu vou ler alguns trechos aqui, que esse item é um comentário da passagem de Adão e Eva. Vamos ver aqui. A doutrina de Jesus, que é o novo Adão, né? E Jesus é o novo modelo, o modelo do verdadeiro homem, capaz de refletir o DNA da divindade. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos. Olha isso. A obediência e a resignação. Então, os Espíritos estão dizendo para a gente. Se você separar todos os ensinos de Jesus, 1.526.340 pontos do ensino de Jesus, a obediência e a resignação está em todos eles. Percebe? O que os Espíritos estão dizendo para a gente? Obediência e resignação é senha para você abrir o cofre do Evangelho. Ou, se preferir, é a chave que abre a porta do Evangelho. Não tem como compreender a lição de Jesus se a gente não compreender obediência e resignação. Agora, o que é obediência? O que é resignação? Por quê? Quando você fala em obediência e resignação para um psiquismo espiritual que está abraçado com o projeto da serpente, ele arrepia todo. Não é? Porque você fala em obediência para ele, ele ouve submissão. Olha, você fala em obediência, ele ouve submissão. Você fala em resignação, ele ouve covardia. Então vamos lá. Duas virtudes companheiras da doçura. Doçura. E muito ativas. Embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Embora os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e a negação da vontade. Por quê? Porque a serpente dominou nosso psiquismo há milênios. Nós estamos há tantos milhares de anos no projeto serpente que a gente não consegue entender. A gente acha que resignação é você negar o seu sentimento. É você abrir mão do seu desejo de sair do problema. É você abrir mão do seu desejo de que a vida fique boa, de que a provação cesse, de que a expiação acabe. Negar seu sentimento. E falar, não, pode bater, pode vir a dificuldade, pode vir um sofrimento, porque eu agora não sinto, eu não sinto, não. Isso não é resignação. Isso é negar o sentimento. E obediência não é abrir mão da autonomia. Não é guardar a vontade. A vontade é a diretora. Entende? Por que nós confundimos isso? Porque foi assim que a serpente confundiu Eva. A serpente chegou para Eva e disse para ela, ei, Eva, cuidado, hein? Obediência é humilhação, hein?
É abrir mão da vontade. É abrir mão. E resignação é negar o sentimento, hein? Vamos fazer isso não. Você tem que ser uma pessoa de vontade. Você tem que fazer a sua vontade. E você tem que ser sincero. Você sente, você sente. E todo mundo achando que aqui o negócio de árvore é maçã, sexo, né? Tem nada disso aqui. A questão aqui é mais profunda. Então os Espíritos dizem assim, essas duas virtudes, obediência e resignação, são irmãs da doçura. E são virtudes ativas. Então, obediência e resignação tem nada a ver com postura passiva. Pelo contrário. É o máximo do que a criatura humana pode ser ativa. Não tem como ser mais ativo do que isso. Mas é um ativo inteligente. Porque é ser ativo em comunhão com Deus. Então é um projeto de autonomia, não de independência. Eu não me desvinculo de Deus, eu me vinculo a Deus e assumo a rédea do meu destino. Como? Através da obediência e da resignação. E aí? Aí eles vão definir. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. O que significa isso? Eu vou traduzir. A obediência é o consentimento de Adão. A resignação é o consentimento de Eva. Isso mesmo, eu vou ler de novo. A obediência é você convencer Adão de que o projeto é esse. Eva, agora resignação, é você convencer Eva de que o projeto é esse. Não é imposição, não é forçar, não é violentar, não é anular, não é abrir mão da autonomia, não é abrir mão do livre-arbítrio, não. É obter um consentimento. Consentimento significa eu concordo. Eu concordo. Como eu concordo, eu entendo com a minha razão que está certo. Adão concordou. Eu entendo com o meu sentimento que está certo. Eva concordou. Mas agora, o desenvolvimento disso nós vamos deixar para o próximo episódio. E eu termino com uma pergunta do grande escritor norte-americano Ted Chiang. Ted Chiang escreveu um livro de contos chamado A História da Sua Vida. Um desses contos, A História da Sua Vida, acabou sendo roteirizado e virou um filme de Hollywood, um filme chamado A Chegada. E esse filme ganhou o Oscar de som. Para mim, deveria ter ganhado o Oscar de melhor filme. E aí eu termino com uma frase do Ted Chiang. Se você soubesse toda a sua vida, do fim ao princípio, você mudaria alguma coisa? Até o próximo episódio.